É porque o problema das pessoas é muito simples, Duda. Ó, muitas pessoas querem crescer, só que essas mesmas pessoas não entendem que existe um processo. Quando você vê um cara que tem uma empresa muito grande, você pode saber que aquele processo começou pequenininho e de vários processos ele se tornou grande. Então, quando você vê um cara que tem uma loja de brinquedo grande, cara, ele começou, foi compra, venda, processo, entende cliente, melhor aqui, melhor ali, para chegar naquele tamanho. Sim. Não adianta você pegar o dinheiro e comprar uma empresa daquele tamanho que você não vai dar conta de tocar, porque você não entende o processo interno da empresa. Tá. E aí procurei serviço, não encontrei, fui trabalhar numa farmácia de motoboy. Tá. Pra fazer a entrega dos fazer remédios. entrega dos remédios ali e tal. E o serviço era bom, cara. Trabalhei nessa farmácia 1 ano e 7 meses. Tá. Depois de 1 ano e 7 meses, eu decidi que queria voltar a trabalhar por conta de novo, né? Fiz um acordo. O dinheiro desse acordo eu comprei um terreno de A6 com a minha irmã. Tá. Lá no bairro Riviera Park, Campo Grande, MS. E aí, com esse acordo, comecei a fazer a casinha. Então, aí começa a vir o serviço de pedreiro, né? Aí comecei a trabalhar com obra. Inclusive, foi nessa farmácia que depois o mesmo cara, dono da farmácia, me deu o serviço pra fazer. As calçadas da farmácia e tal, eu tava reformando. Vai trabalhar de quê? De pedreiro? Não, tem umas calçadas pra reformar aqui, já começa aqui. E aí eu comecei a trabalhar nessa farmácia, depois fui trabalhar de pedreiro pro dono da farmácia, e comecei a pegar pequenos serviços, né? Pega um servicinho aqui, pega outro serviço ali, e fui aprendendo. Mas a virada de chave mesmo, ela veio no ano de 2015. Tá, 10 anos atrás aí, mais ou menos. Por quê? Vamos lá. De farmácia ali, 2011 para 2012. 3 anos trabalhando com obra, pega um servicinho pequeno aqui, pega outro ali, pega outro lá. Naquela vontade de entender como ficar rico, né? Eu acho que todo mundo já fez essa pergunta, cara. Por que algumas pessoas são muito bem de situação e a gente passa uma dificuldade lascada, né? Em 2015, eu peguei 3 casinhas para fazer, aquelas casinhas da Caixa Econômica. Sabe aquelas casinhas que os caras fazem para vender financiado pela Caixa? Sei, simplesinha. Uma coladinha na outra. E aí, eu me recordo que na época o serviço era algo em torno de R$150 mil de mão de obra. Era o primeiro serviço bom que eu tava pegando. Um serviço que ia conseguir melhorar um pouquinho, né? Tá. Naquela época eu tinha um Fiatinho 147. Nossa, Aí eu falei, peguei esse serviço, a entrada dele eu vou comprar um Gol, né? Melhorou um golzinho bolinha, né? Sim. E aí, mesmo quando eu era muito pobre, você veja, em 2015 eu já tinha minha casa própria. Sim. Pagando o terreno, mas já tinha construído. A minha vida inteira eu entendi que eu só tinha eu por eu mesmo quando meu pai me expulsou de casa. Então eu sabia que dali pra frente tudo que eu fizesse dependia de apenas uma pessoa, eu mesmo. Então eu sempre fui muito controlado, cara. Eu não tinha dinheiro, mas eu fazia conta, ó. Recebo X na farmácia. Então eu tenho que pagar X de terreno, tenho que pagar X disso. Então eu sempre fui fazendo conta, né? Que a gente chama de... Hoje eu entendo como custo operacional, né? Mas naquela época eu não entendia isso. Então eu anotava, sempre anotei. Quanto que eu gasto de comida? Então se você me perguntar, inclusive, quanto eu gastava de comida naquela época, eu sei, porque eu anotava. A comida naquela época era R$80 no mercado. Eu só podia fazer uma compra de R$80. Tá. Não podia passar disso. Então eu cheguei na obra para trabalhar, né? 3 casinhas da Caixa Econômica. O cara falou assim, ó, eu vou mandar as máquinas para limpar o terreno, vou mandar o container e vou mandar os materiais. Aí você vai para receber. E aí os caras começaram a entregar o material lá. Ferro, X mil. Pô, legal, né? Areia. E eu comecei a anotar e comecei a pegar as notas. No primeiro dia que o cara descarregou o material na obra, que era ferro, tijolo, o cimento para começar, a areia, a pedra, de material deu algo em torno de R$130 mil. Tá. Eu cheguei em casa, comecei a somar tudo que ele tinha comprado. Costume de somar, né? Quando eu cheguei lá embaixo, eu fiz uma pesquisa no Google. Fui lá no Google. Quanto ganha em média um depósito? Aí o Google falou, ó, em média um depósito varia entre 30% entre um produto e outro na soma total. Eu falei, pô, 130 mil. 30%? Numa compra só, né? Quanto que esse cara não ganhou aqui, velho? Pô, eu não dormi à noite. Fiquei pensando naquilo, né? Você imagina, Duda, 130 mil a 30%, é claro que naquela época eu não tinha noção do custo operacional, né? Que era ter um caminhão, era ter funcionário. A minha conta foi aquela de 30%. Mas eu pensei o seguinte, cara, para fazer essas casas, eu vou demorar 5 meses. Pagando pedreiro, servente, pintor, azulejista. E lá no final de 5 meses, se eu trabalhar direitinho economizando, vai me sobrar 10 mil. Esse cara aqui, se ele acabou de fazer essa venda e sobrou... compra só. Uma compra só que ele fez para um dia, se sobrou 20 mil, nunca vou ganhar desse cara, porque enquanto eu tenho que trabalhar, vender meu suor, 5 meses o cara ganha numa venda. Ali nasceu a luzinha de
Cara, eu tenho que mudar de rumo aqui. O negócio aqui, eu tô vendendo a minha mão de obra, mas o negócio aqui é vender o material. Tá. Então, eu creio que foi ali, é porque eu costumo dizer que foram várias viradas de chave. Até hoje viram muitas chaves na minha vida. Ali foi a primeira virada. Entender que o cara que vende material, ele ganhava muito mais do que eu que vendia mão de obra, pelo tempo que eu ia demorar pra fazer mão de obra. Tem uma quantidade de hora limitada no teu dia, né? Não dá pra você trabalhar 36 horas por dia, porque são 8, porque o teu dia tem 24. Enquanto o cara, em uma venda, já consegue ganhar muito mais do que você com várias horas, né? Mas não é somente isso, não. Se for parar pra analisar aqui, ó. Depois que eu finalizasse o serviço, eu tinha que dar garantia do serviço. Ah, tá, Se alguém vai lá e usa o material errado, eu tinha que comprar o material para pagar o material errado. Aí reduz ainda mais teu lucro e teu tempo, né? O cara do depósito não, cara. Ele comprou a mercadoria, ele entregou. Se o pedreiro usar errado, o problema é de quem? Do pedreiro. Então não. Eu comecei a pensar assim, eu sou o cara que tem a garantia, que tem a obrigação de fazer e que ganho menos. Eu tô no jogo errado aí. Sim. Então foi aí que eu resolvi pensar em vender material. E naquela época, tava em alta esses negócios de lojinha de utilidade. Era lojinha pra tudo que é lado. E aí naquela época também eu aprendi uma das maiores regras da minha vida que eu falo até hoje. Toda vez que tiver um monte de gente indo pra um lado, só tem um significado. Você tem que ir pro outro. Você não vai ganhar dinheiro daquele lado. Vai fazer o mesmo que tá todo mundo fazendo, né? E aí o que acontece? Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que montar uma lojinha. Comecei a juntar dinheiro, trabalhar, economizar, fazer pequenas compras e venda de carro para sobrar um dinheirinho. E eu juntei 50 mil reais. E aí no ano de 2016 eu comprei minha primeira loja. De que era a loja? Loja de utilidade. Tá, geral assim, tá. Utilidade. Depois fui descobrir que utilidade é a coisa que menos vende numa loja de utilidade. Mas na época eu não sabia, né? Eu não tinha know-how. Então eu comprei uma loja, essa loja o cara tava falindo ela. Tá. Então qual que é o problema de, até quem tá na audiência aí, quando você compra uma empresa falindo, tudo que for de mercadoria boa, o dono já vendeu. Porque a mercadoria boa vai primeiro, vai sobrando só lixo, né? Então eu comprei uma loja falindo por 50 mil reais, mercadoria boa não tinha. E aí eu abri essa loja. O cliente chegava em mim e falava assim, você tem carregador? Deixa eu olhar aqui. Pô, não tem. Você tem cabo? Não tem, porque o cara já tinha vendido tudo. Só sobrou o que ninguém Durante quer. 3 meses eu entendi o que eu precisava ter na lojinha, mas eu tinha comprado uma loja por 50 mil reais e não tinha sobrado dinheiro. Tá. Mas eu tinha que pagar aluguel, água, luz, CNPJ. Naquela época a maquininha de cartão você pagava também. Então eu abri uma loja com 50 mil reais e quebrei essa loja com 4 meses e ainda fiquei devendo. Por quê? O produto era errado, a loja era errada. É por isso que eu falo, ó, você falou Você vê como é importante assistir podcast, né? Eu nunca tinha pensado nisso, você falou, né? Se o cara tá querendo vender com todos os produtos lá, provavelmente é os produtos capenga que não vende, né? E uma pessoa que quer fazer esse negócio talvez nunca pegou essa reflexão. Interessante, né? Não, mas não é só isso, entre vários fatores aqui. Por exemplo, hoje, se você tiver só 50 mil reais para começar um negócio, no máximo eu tinha começado com 5 mil. Se eu montasse uma lojinha com 5 mil, o cliente chegou lá, carregador de celular, o que eu ia fazer? Eu tenho dinheiro, vou lá e compro. Compra, o que Cabo, precisa. eu vou lá e compro. Então você começa com um pouquinho, a gente fala lá no nosso grupo, a primeira regra para o cara se tornar empresário de alto nível é que tudo que ele vai fazer, ele tem que testar, validar para depois aportar. Não importa o tamanho do negócio. Fui convidado para fazer um negócio numa empresa aqui que o aporte mínimo é de 800 mil reais. É um aporte pequeno, né? Nossa. Só que... 800 mil? Nossa. Só que aí... Mentira. Só que é o seguinte, vamos lá. Eu fui entrar na empresa do cara como usuário para ver se a empresa funcionava. A empresa não funciona. Eu vou aportar? Não vou. Então vamos lá. Você vai fazer qualquer negócio, cara, eu costumo falar pros meninos lá, eu quero montar uma garagem de carro. Cara, não compra 10, compra um carro, tenta vender, entende o mercado, compra 2. Você testou, validou, compra o segundo. Mesmo que você tenha dinheiro para comprar 10. Tá. Vai entendendo o jogo, porque o jogo do dinheiro é know-how, cara. Se você não tem know-how, você não vence esse jogo. Tá. É o know-how, você não tem know-how. O cara fala, vou vender carro. Te vende um carro lá com motor ruim, você não conhece de motor. Você vende para um outro cliente, estoura. Você tem noção de quanto custa fazer um motor de um carro hoje, Duda? É muito caro, às vezes tem carro que custa o valor do carro motor. Sim, deixa aí, deixa quieto, né? Então, e aí, se o cara sabe, o que ele faz? Ele olha o óleo de motor, ele escuta o barulho. Se o cara não sabe, o cara vai lá, coloca um óleo grosso, estoura a bomba em outra pessoa que não tem conhecimento. Então, o know-how, ele é muito mais importante até que o dinheiro. Até porque, na minha concepção, é possível começar qualquer negócio sem dinheiro. Todos os negócios que eu tenho hoje, eu comecei sem dinheiro. Só que eu tinha know-how. Conhecimento. Então, voltando na história da loja, montei a loja. Deu ruim. Quebrei a loja. Mas eu trabalhava de pedreiro, então
volto a trabalhar de pedreiro de novo. Tá. Depois, na sequência, eu comecei a ver bitorneira. Eu comprei uma bitorneira para me usar, e o bairro que eu morava lá era um bairro em ascensão, um bairro novo, sabe? Então muitas pessoas passavam lá e falavam assim: meu patrão, você não aluga essa bitorneira não? No começo eu falava: não, rapaz, é de eu usar na obra. Depois eu fui ver o valor da diária da bitorneira na época e falei: cara, compensa alugar. Se eu alugar na época, a diária era coisa de R$120. Então se eu alugasse um sábado e um domingo era 240, né? Uma bitorneira nova era 3 mil. Tá. Então em questão de 13, 14 final de semana, ela praticamente se pagava. Então depois eu comecei a alugar uma bitorneira. Um vizinho vai falando pro outro, vai falando para outro. Comprei a segunda, comprei a terceira. Montei uma pequena locadora de bitorneira. Cheguei a ter 20 bitorneiras, um monte de andaime. Pô, o negócio era bom, hein? Só que aí eu descobri outra deficiência de novo. A escala. Tinha que carregar peso, né? Coloca em cima, tira de baixo. Dava um dinheirinho, mas não dava uma alta escala. Você entendeu? Tá. Depende de gente, né? Pra Depende de gente. transportar. Inclusive depois a minha outra empresa também não deu escala, tive que mudar de novo. Tá. E aí, esse negócio de lojinha, como eu tive lojinha tempos atrás, eu achei que eu podia encontrar alguma coisa que fosse no ramo de lojinha, mas que eu já tivesse know-how. Então eu vendi a locadora de bitorneira, peguei o dinheiro, peguei o golzinho que eu já tinha da mesma época lá do serviço de pedreiro e falei: agora eu vou pro Paraguai buscar mercadoria do Paraguai. Chega aqui na cidade, eu coloco e vendo via Mercado Livre. Legal, né? Saí com o golzinho, na primeira viagem voltei, perdi o golzinho, perdi mercadoria, perdi Porque tudo. tomaram? Porque Tomaram foi tudo, apreendido? Né? Foi apreendido. Ah. Pá, acima da cota, né? Então resolvo, vendi uma empresa para começar outra, a primeira viagem fiquei sem a outra. Know-how de novo, vamos lá. Se eu tivesse dado uma viagem, colocado Trazido só um pouco, R$500, a polícia ia abordar, eu ia falar: não dá pra me vir com 5 mil de mercadoria, porque se abordar aqui a Receita Federal vai tomar tudo. Mas não, né? Vai escutar os outros, vai lá que isso vai dar certo. Vai lá. Vai lá, é isso aí. Dá um jeito. É porque o problema das pessoas é muito simples, Duda. Ó, muitas pessoas querem crescer, só que essas mesmas pessoas não entendem que existe um processo. Quando você vê um cara que tem uma empresa muito grande, você pode saber que aquele processo começou pequenininho e de vários processos ele se tornou grande. Então, quando você vê um cara que tem uma loja de brinquedo grande, cara, ele começou, foi compra, venda, processo, entende cliente, melhor aqui, melhor ali, para chegar naquele tamanho. Sim. Não adianta você pegar o dinheiro e comprar uma empresa daquele tamanho que você não vai dar conta de tocar, porque você não entende o processo interno da empresa. Tá. Então, eu quebrei a segunda vez, porque eu saí de um processo que eu já entendia pequenininho e fui para outro processo que eu não tinha conhecimento de novo. E vale lembrar a nossa primeira regra. Qual que é a primeira regra? Você lembra? Teste, testar, validar e aportar. Não fiz de novo. Tá. Quebrei de novo. Fala, galera! Passando aqui para te lembrar que a Binance é a maior e melhor corretora de criptomoedas do mundo. São centenas de criptomoedas lá, são mais de 200 milhões de clientes. E isso é muito bom, porque quanto mais cliente tem numa corretora, mais rápido você consegue comprar, vender e com as melhores taxas e valores. Então, isso é uma vantagem absurda da Binance, é enorme. Eles também têm um fundo lá de emergência de 5 bilhões de reais. Caso algum dia eles tenham algum problema, algum ataque, né? Coisa que já aconteceu em outras corretoras. Só que nas outras corretoras os caras falaram: sinto muito, já era. A Binance tem 5 bilhões no fundo de emergência lá, caso isso aconteça, para que os clientes não sejam lesados. Então, é o melhor lugar. E lembrando que lá você tem total liberdade para mandar suas criptos para quem você quiser e para onde você quiser, inclusive para sua própria carteira de criptomoedas. Então, se você ainda não tem conta lá, abre pelo nosso link, é de graça e você ainda vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Tamo junto!